Pessoal, vamos agora para a resolução dos exercícios do módulo 12, apostila 3, página 25 e 26. Vem comigo. Bom, o exercício número 1, ele fala o seguinte: um ácido graxo caracteriza-se por apresentar mais de 10 átomos de carbono, sempre números pares na cadeia carbônica. Um exemplo de ácido graxo é o conhecido ácido palmítico, encontrado no óleo de palma, cuja fórmula é... Então, o ácido graxo é um ácido carboxílico, né, gente? De cadeia longa. E aqui nós temos a carboxila do ácido graxo. Como você representaria o palmitato de potássio e o palmitato de etila? Bom, gente, vamos primeiro fazer um rascunho. Olha só, isso daqui é o nosso rascunho para a resolução da letra A. Gente, isso daqui, ó, é o ácido palmítico que ele me deu. Só que eu sei que se o ácido palmítico, ele perde o H+, vamos supor que ele ioniza, que ele libera esse H. O que acontece com ele? Ó, pá, tirei o H, tudo bem? Esse é o ácido, né, palmítico. Agora, terminou com ico. Agora é um ácido. Quando ele perde o H+, de ico vai para ato. Então, ao invés de palmítico, vira palmitato. Então, esse é o palmitato. Mas, Jerusa, eu teria que saber de cor o que é palmitato? Não, mas você teria que ter esse raciocínio, que se ele te der a fórmula de qualquer ácido, se você liberar o H+ do ácido, a terminação do nome muda, de ico vai para ato, e aí você tem o palmitato. Aí você vai ligar aqui, ó, o que você quiser. Se for de potássio, você coloca aqui um potássio. Se for de etila, você coloca aqui um etil. Tudo bem? Então, ó, isso daqui é só o nosso rascunho, tudo bem? Eu vou apagar, então. Qualquer coisa você volta e analisa. Eu já vou apagar para colocar a resposta. Então, vamos lá. Quem é o palmitato de potássio? Gente, eu venho aqui, vou escrever bonitinha uma questão aberta, Alberta. Palmitato de potássio. Quem é? Você vem C15, H31, C dupla O menos K+. Eu peguei o palmitato e coloquei o potássio. Só que eu deixei o menos e o mais, gente, é um costume, porque aqui, como eu tenho o O como ametal e o K como metal, aqui está acontecendo uma ligação iônica. Então, eu tenho íons. Inclusive, gente, esse composto que a gente acabou de formar, o palmitato de potássio, tem a estrutura de um sabão, né? Ele tem uma cabeça extremamente polar, que tem uma ligação iônica, e tem uma cauda apolar. Agora, o palmitato de etila. O palmitato de etila, gente, o que nós vamos fazer? Eu venho aqui e ligada ao oxigênio, eu vou colocar o etil. 2 carbonos, completei com H. Esse é o palmitato de etila. Certo, gente? Agora, olha a letrinha B. Entre o palmitato de potássio e o palmitato de etila, qual o mais solúvel em água e por quê? Bom, pessoal, eu poderia falar que a maneira que o objetivo até responde que o palmitato de etila, ele tem mais grupos apolares, porque tem esse etil aqui e aqui não tem esse etil. Então, o palmitato de etila é o menos solúvel em água, então o mais solúvel seria o palmitato de potássio. Mas, gente, eu não gosto desse tipo de resposta. Qual a resposta que eu gostaria que você colocasse? Gente, olha o que acontece. Eu quero saber qual é o mais solúvel em água. Então, a minha resposta tem que ser em cima da solubilidade em água. Os dois têm a mesma cauda, não tem? O que diferencia aqui os dois é que um tem esse C dupla O menos K+, e o outro tem o etil. Esse O menos K+, isso eu tô te explicando, depois a gente pensa como a gente vai colocar isso na resposta. Se eu coloco isso em água, por exemplo, como ele está falando de solubilidade em água, quando eu colocar isso em água, isso daqui é um sal, que ele vai dissociar, gente. Ele vai dissociar, assim como o NaCl vira Na mais Cl menos, o O menos K mais vira O menos mais K mais. Esse K mais vai ser liberado em água. E aí, gente, somente o C dupla O menos, juntamente com a cauda,
O que que ele vai fazer com a água, gente? Ó, aqui tá a água, ó. Quem assistiu aquela aula à tarde que eu dei, UFO Enem? Quem assistiu? Vai acontecer uma ligação do O menos com H, que muita gente vai falar, ah, Gils, ligação de hidrogênio. Errado. Aqui, ó, eu tenho o dipolo da água, um dipolo positivo. E aqui eu tenho um íon, que é de uma ligação iônica. Então, essa ligação chama íon dipolo. Inclusive, ela é mais intensa que a ligação de hidrogênio. Já o palmitato de etila não faz ligação íon dipolo com a água e, além disso, ainda tem esse grupo apolar CH2 e CH3 que nem é solúvel em água. Então, entre o palmitato de potássio e o palmitato de etila, qual é mais solúvel em água? Por quê? Resposta. Palmitato de potássio. Palmitato de potássio. Oh, meu Deus. É o mais solúvel em água, pois apresenta uma porção, que seria a cabeça, né? Uma porção extremamente polar que estabelece ligação do tipo íon dipolo com a água. Palmitato de potássio é mais solúvel. Aí eu vou tirar esse em água daqui para não ficar muito repetitiva a minha resposta, ó. Vê se fica melhor, ó. Palmitato de potássio é o mais solúvel, vírgula. Porque ele perguntou qual é mais solúvel em água. Então, palmitato de potássio é o mais solúvel, pois apresenta uma porção extremamente polar que estabelece ligação do tipo íon dipolo com a água. Tá ótimo, tá ótimo. Se você quiser escrever, o palmitato de etila já apresenta uma porção, porções extremamente apolares. Entendeu? Por apresentar grupos somente com carbono e hidrogênio, mas não vejo necessidade dessa parte da resposta. Se você respondeu que tá aí, tá perfeita a sua resposta. Combinado, gente? Depois, exercício número 2. O exercício número 2, gente, é um estilo de exercício de Enem, né? Você vê que no outro módulo a gente resolveu nesse estilo também, que ele te dá dicas de uma cadeia e você tem que achar a cadeia que ele tá querendo. Então, ele fala dos pesticidas, tá. Aí são divididos em 3 classes, tipo A, tipo B e tipo C. Nem tô dando muita bola, porque olha o que que ele fala. Um exemplo do tipo B, então ele quer um pesticida, que eu encontre um pesticida tipo B. Tá, Jesus, mas eu nem sei o que é. Mas calma, ele falou que tem que ter um grupo etoxi. É isso que vai resolver sua questão. Geusa, não lembra o que que é etoxi. Lembra que a gente estudou grupo alcoxi lá no éter? Gente, grupo alcoxi é sempre que você tem uma cadeia carbônica ligada no oxigênio. Isso seria um grupo alcoxi. Isso seria um alcoxi. É um nome genérico, é o nome da família. Mas se você tem ó, se fosse só o metil aqui, se fosse só o CH3 sem o O, seria metil. Como tem o O, vira metóxi. Metóxi é um tipo de grupo alcoxi. Agora, se tiver 2 carbonos juntos com o oxigênio, aí você tem um grupo etóxi. Tudo bem? Etóxi, certo, gente? Então, ele quer saber em qual apresenta um grupo etóxi. Vamos lá, vamos primeiro olhar isso? Gente, dá uma olhada, ó. Aqui, ó, tem um metóxi e aqui tem outro metóxi. Então, isso é metóxi, o de baixo também é metóxi. OCH3 é metóxi, OCH3 é metóxi. OCH3 metóxi, OCH3 metóxi. Aqui, gente, ó, tem um metóxi também. Pessoal, o único que tem grupo etóxi é a letra I. Não tem jeito de ser outra. Você viu que eu nem precisei olhar outras coisas? Porque só por isso eu já consegui encontrar a resposta. Então, a letra I é a única que eu tenho grupos etóxi ligado. Então, só pode ser a letra I. Tudo bem?
Depois, exercício número 3. Vamos lá. Ele fala o seguinte: o fluoracetato de sódio foi apontado pela perícia policial como o principal veneno que causou a morte de dezenas de animais no zoológico de São Paulo. O fluoracetato de sódio é um veneno altamente letal, usado em raticidas e tem a comercialização proibida no país. O veneno age dentro das células, principalmente no coração, impedindo que elas respirem. A dose letal oral é estimada de 2 a 5 miligramas por quilo de massa corpórea. O animal acaba morrendo por falência múltipla de órgãos. Não há antídoto para neutralizar o veneno. A morte dos animais ocorre entre 30 minutos e 6 horas após a ingestão. Porém, há casos sabidos de animais que sobrevivem até 12 dias. Tudo bem, gente, aí vem. Dê a forma estrutural e molecular do fluoracetato de sódio. Primeiro, gente, quando ele fala acetato, eu tô perdida, não sei o que é. O que eu lembro o que me vem à cabeça quando eu penso em acetato? Vem aqui no meu rascunho, ó. O que me vem à cabeça é ácido acético. Acetato só pode vir do acético. Isso daqui é o ácido etanóico, que também é conhecido como ácido acético. Mas olha o mesmo raciocínio que a gente usou agora mesmo. Se o ácido acético perder o H+, se ele liberar o H+ em água, isso deixa de ser ico, acético, e muda para ato. Isso vira acetato. Então, esse é o acetato. Esse é o acetato. Jesus, mas ele quer o acetato de sódio. Então, eu vou ligar aqui um sódio, ó. Aqui eu vou colocar um sódio no acetato de sódio. Mas ele falou que tem que ser fluoracetato. Esse fluoracetato, ele tem que estar ligado na cadeia, o flúor. Só que não tem como esse flúor estar ligado nesse carbono, porque esse carbono já fez 4 ligações. Então, o flúor só vai poder estar ligado nesse carbono aqui. Então, aqui eu vou ligar o flúor. Só que, por favor, isso foi só um rascunho meu, tá? Acho que eu vou até apagar de tão feio que tá. Então, ó, vou apagar tudo para começar de novo, então. Então, vamos lá. Quem é o fluoracetato de sódio? Primeiro, vem comigo, ó. Peguei o ácido acético sem o H+, virou acetato. De sódio, aqui tem o Na sódio. Isso é um sal de ácido carboxílico, né, gente? Posso deixar o menos e o mais aqui para mostrar que é uma ligação iônica, que é um sal que tem íon. Mas aí, fluoracetato não tem como ligar o flúor no primeiro carbono do grupo funcional. Então, eu vou ter que ligar o flúor aqui, ó. Agora eu completo com H. Esse carbono fez 2, para 4 faltam 2, e esse outro carbono já fez 4. Esse é o fluoracetato de sódio. Ele quer a fórmula estrutural, tá aqui. Essa é a fórmula estrutural do fluoracetato de sódio. Mas ele também quer a fórmula molecular. Gente, a fórmula molecular, eu vou lá. Quantos carbonos tem? 2, C2. Quantos Hs tem? 2 também. Tá aqui, 2. Depois, gente, quantos oxigênios tem? 2. Coloquei 2. Então, primeiro você coloca CHON, mas não tem N. Então, CH e O. Aí, depois vem o Na e o F. Tá aqui. Na e F. E aqui você não precisa colocar a carguinha do íon, não. Isso daqui, gente, ó, quando eu coloco a quantidade de átomos que tem, seria a fórmula molecular que ele me pediu. Tudo bem, pessoal? E aí, gente, a que função orgânica pertence esse composto? Gente, esse composto, ó, que seria essa função aqui. Todas as vezes que eu tenho um ácido carboxílico, mas no lugar do H do ácido entra um metal. Nossa, gente, eu tô aqui no rancho e acabou de entrar um beija-flor dentro da sala. Tadinho, ele tá se debatendo, daqui a pouco eu tenho que ir lá. Entra um metal no lugar do H. Exemplo, um Na, um K. Aí, isso vira sal de ácido carboxílico ou sal orgânico, tá? Então, qual a função orgânica? Conseguiu sair ainda bem, beija-flor. A função orgânica será, você pode falar, sal de ácido carboxílico, tá certo? Ou se você falar sal orgânico, também tá certo. Certo, gente? É isso daí, fechou. Essas foram as perguntas
que foram feitas. Número 4. Gente, o exercício número 4, o que que ele pede para mim? Vamos lá. Ele pede o seguinte: o uso de protetores solares em em situações de grande exposição aos raios solares, como, por exemplo, nas praias, é de grande importância para a saúde. As moléculas ativas de um protetor apresentam usualmente anéis aromáticos conjugados com grupos carbonila. Anéis aromáticos conjugados com grupos carbonila, pois esses sistemas são capazes de absorver a radiação ultravioleta mais nociva aos seres humanos. A conjugação é definida como ocorrência de alternância entre ligações simples e duplas em uma molécula. Gente, você já sabia disso? O que é dupla conjugada? Dupla, simples, dupla. Alternância entre ligação dupla e simples. Outra propriedade das moléculas em questão é apresentar em uma das suas extremidades uma parte apolar, responsável por reduzir a solubilidade do composto em água, o que impede a sua rápida remoção quando em contato com a água. De acordo com as considerações do texto, qual das moléculas a seguir é a mais adequada para funcionar como molécula ativa de protetor solar? Então, vamos lá. O que ele me falou? Que elas têm anéis aromáticos conjugados com o grupo carbonila. Aí falou o que era dupla conjugada, que você já sabe, e falou que apresenta em uma das extremidades uma parte apolar responsável por reduzir a solubilidade do composto em água. Tá, gente? Então, ele me deu algumas dicas aí. Agora, olha o que eu quero de vocês. O que é grupo carbonila, gente? Grupo carbonila é o grupo C dupla O. Então, vamos lá. Então, vamos começar. Você percebe uma coisa, ó, dá uma analisada nessas cadeias, dá uma analisada. Tanto essa cadeia, como essa, como essa, como essa, elas apresentaram o mesmo grupo. O mesmo grupo. Só que ele falou que esses protetores, eles têm que ter anéis aromáticos. A letra B não tem anel aromático, não tem o hexágono com dupla e simples alternada. Acabei de eliminar a letra B. Agora, gente, ele falou que uma das extremidades tem que ter uma parte apolar. Gente, olha aqui, aqui tem uma parte apolar, aqui tem parte apolar, aqui tem parte apolar. Agora aqui não, aqui eu tenho uma partezinha muito mais polar. Então, eu vou eliminar a letra A. Comparando com as outras têm partes apolares, certo? Mais fortemente apolares. Aí não, aí eu tenho uma carboxila que tem H ligado em O, que pode fazer ligação de hidrogênio com a água. Não é tão apolar assim. Estou entre a C, a D e a E. Agora, ele falou que tem anéis aromáticos conjugados com a carbonila. Tem que ter carbonila. Gente, aqui na letra C nem carbonila tem. Não pode ser a letra C. A carbonila é o C dupla O. Então, eu estou entre a D e a E. Entre a D e a E, a D tem anel aromático conjugado com a carbonila? Jesus, eu não sei se está conjugado. Então, gente, não tá. Por quê? Para ser conjugado, ó, tem que ter... O anel tá aqui. Aqui tem dupla. Simples, dupla com a carbonila. Você percebeu que aí eu tenho uma conjugação com a carbonila? Então, o anel aromático está conjugado com a carbonila. Entre o anel aromático e a carbonila, tem uma simples, uma dupla, uma simples. E aí você tem, então, a dupla do anel aromático, a simples. Depois a dupla que está entre o anel aromático e a carbonila, depois a simples. E depois a dupla da carbonila. Ah, mas eu poderia ter ficado em dúvida. Não tem como você ficar em dúvida, porque aqui nem tem dupla para estar conjugada a carbonila com o anel aromático. É impossível, essa carbonila não está conjugada com o anel aromático, porque não tem uma dupla alternando com simples entre o aromático e a carbonila. Meu Deus, acho que eu fui confusa na minha explicação. Mas a resposta, então, só pode ser a letra E. Gente, você percebe que a gente pega as dicas que ele dá, começa eliminando coisas, para depois você vai ficar entre duas, e aí você vai no detalhe da descrição que ele fez para encontrar a cadeia que ele quer. É por isso que é tão importante, dentro da orgânica, o vocabulário. Você usa todo o vocabulário que a gente trabalha para resolver esse tipo de questão no Enem. Certo, gente? Um beijinho e ainda tem mais um módulo de exercícios, hein? Aguenta firme aí. Beijão, próximo vídeo.